Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do preço mínimo que o governo federal está comprometido em estabelecer. Vamos comentar de empréstimo do BID para projetos sustentáveis no Brasil. Eu vou conversar com Saulo Marti, cofundador e CEO da Foodtech Diferente. E vamos falar do consumo de alimentos orgânicos que tem crescido ano a ano. Vamos falar também do governo japonês que suspendeu a importação de carne e aves do Brasil. Eu vou conversar com Jaime Costa, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. E nós vamos falar do Confina Brasil 2023. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de empréstimo do BID para projetos sustentáveis aqui no Brasil. Parte dos 6 bilhões de reais de empréstimos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para projetos de desenvolvimento sustentável no Brasil, será aplicado no Pantanal e na região norte, para promover o Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, ou seja, é a COP30, que vai acontecer em Belém, agora no mês de novembro de 2025. Serão 2 bilhões de reais, o equivalente a 400 milhões de dólares, para cada uma dessas regiões. A informação foi divulgada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e os programas para o Pantanal e para a região norte estão em fase de construção junto ao BID. Porém, o valor global do crédito foi autorizado em 2022. Falta ainda definir os detalhes para a implementação dos projetos. Além disso, o recurso precisa ser aprovado no Senado e deve ser implementado em até 6 anos. Segundo o ministro, é algo que queremos deixar de legado durante o período do governo do atual presidente. A implementação desses programas de produção sustentável, o ministro acrescentou que os recursos devem ser usados para a recuperação de áreas ou biomas que tenham sofrido com intempéries climáticas ou com o avanço da degradação ambiental. E agora vamos comentar sobre o preço mínimo que o governo federal está comprometido em estabelecer. O governo atual declarou que o governo federal está comprometido em estabelecer uma política de preço mínimo para produtos agrícolas, a fim de garantir que produtores rurais não sofram prejuízos. É essencial assegurarmos um preço mínimo para que todos possam plantar sem preocupações, sem correr o risco de não conseguirem cobrir os seus custos de produção. O governo federal disse isso durante o seu discurso na cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 23-24. Não se pode incentivar o plantio e depois deixar que os preços despenquem, inviabilizando o retorno financeiro. E isso não é aceitável. O plano anunciado pelo governo e liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário destina 77,7 bilhões de reais em créditos para pequenos agricultores. O governo federal irá assumir qualquer excesso de produção e defender o papel da Conab na criação de estoques reguladores para evitar a escassez de alimentos e a elevação exorbitante dos preços. E agora eu vou conversar com Saulo Marti. O Saulo é cofundador e CEO da Foodtech Diferente. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema muito pontual, muito comentado entre as pessoas, que é o consumo de alimentos orgânicos e que tem crescido muito, ano a ano. Saulo Marti, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre produtos orgânicos. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui, Saulo. Saulo, você é o CEO e o cofundador da Foodtech Diferente. O que é Foodtech Diferente?
Vamos lá. A gente tem nós somos uma empresa de tecnologia e temos uma missão de dar acesso a uma alimentação orgânica a milhares e milhares de brasileiros. A gente sabe que um dos principais motivos do porquê as pessoas não consomem produtos orgânicos acaba sendo o preço. Então, preço e dificuldade de encontrar e tudo mais. Então, a gente entendeu que tínhamos como, através de tecnologia, revolucionar um pouco como era feito essa distribuição e essa cadeia e ajudar as pessoas a colocar esses alimentos dentro de suas casas. Basicamente, como que a gente trabalha? A gente é uma assinatura que você recebe uma cesta de alimentos orgânicos na sua casa, semanalmente ou quinzenalmente, e essa cesta é composta por itens 100% orgânicos, mas parte dessa cesta ela é composta por itens que a gente considera fora do padrão. Eu não sei se isso é algo que todos conhecem ou não, mas em torno de 30% de toda a produção de orgânicos é descartada antes de chegar nas gôndolas. E desses 30% que são descartados, quase que 70% deles são descartados por razões cosméticas. Então, ele é um item fora do padrão, ele é um item muito grande, muito pequeno, feio, esteticamente falando, qualquer coisa do tipo que faça com que alguém julgue que ele não deveria ir para a gôndola. Mas ele é perfeito para consumo. Então, parte da nossa cesta é composta por esses itens, então a gente ajuda os produtores rurais a aumentarem sua produtividade e a gente ajuda a trazer um preço mais acessível para o consumidor e, no final das contas, a gente acaba combatendo o desperdício alimentar na cadeia. Bom, excelente, muito bom. Gostei vamos dizer assim, da logística de vocês aí em relação a produtos orgânicos. Quando se fala em produtos orgânicos, a primeira coisa que a gente lembra são hortaliças. Porque parece que a coisa começou com hortaliças. Mas a gente sabe que o negócio cresceu, expandiu, e hoje nós temos leite orgânico, ovos orgânicos, carne orgânica. Quer dizer, hoje nós temos assim, uma gama muito grande de produtos orgânicos. E a gente sabe que, de maneira geral, popularmente falando, são produtos assim que não usam veneno, são produtos que o animal não come isso, não come aquilo para não contaminar, tem uma carne melhor. E a gente sabe também que esse setor vem crescendo assim exponencialmente. E quando você falou no preço, quer dizer, tudo tem o seu valor, tudo tem o seu preço. É mais complicado trabalhar com orgânico do que com alimentação tradicional, né? Com certeza, sim. Até mesmo um produtor rural que trabalha com orgânicos tem uma série de leis que eles precisam atender para ter a certificação orgânica. Tem leis trabalhistas que eles precisam atender. Então, vai muito além de simplesmente não ter um protetor de cultivo específico ou um agrotóxico, alguma coisa do tipo. Ele também tem muito a ver com a forma de como é produzido esse item, de como que ele é feito nas fazendas, como ele é produzido nas fazendas, o cuidado com as pessoas que trabalham com esses itens e toda essa cadeia. A gente precisa ter uma rastreabilidade completa. Todo item que sai da nossa cesta, chega na casa das pessoas, a gente precisa saber de onde veio, qual era o fornecedor, quem que era o fazendeiro, o produtor rural daquele item. Então, ele torna o processo cada vez mais burocrático e complexo, o que muitas vezes acaba encarecendo. Mas do modelo que a gente faz, permite que a gente compre direto do produtor rural, entregue na casa das pessoas, né, que é um modelo da fazenda para a mesa, né, como muitas pessoas falam. E isso é o que a gente acredita que tem revolucionado tanto a cadeia de suprimentos, a forma como a gente faz para deixar esse item mais barato, né? Fazer com que ele seja mais acessível de fato. Ô Saulo, você me falou que vocês fazem um meio de campo entre o produtor e o cliente. Por exemplo, vocês atendem o Brasil inteiro? Ainda não. A gente tem essa missão, por enquanto... porque... A gente assim, já em 12 cidades do estado de São Paulo. 12 cidades de São Paulo? Isso, do estado de São Paulo, mas a gente tem essa missão de atender o Brasil inteiro em breve. Porque fica muito difícil quando você vai comprar um produto que você não conhece, nem o vendedor ou não, tá lá, produto orgânico. Caramba, o que é produto orgânico? Será que é confiável? Será que não é? E a gente sabe que o produto orgânico, ele tem um selo de qualidade, tem um padrão. Sim. Então, quando a gente não conhece, você fica em dúvida, porque tem muito malandro aí vendendo produto convencional como se fosse o produto orgânico. E aí engana todo mundo, né? A primeira dica que eu dou para o consumidor é procurar certificação.
um produtor orgânico, um vendedor orgânico, a gente, por exemplo, tem o nosso selo de certificação. Se você acessa o nosso site, né, mercadodiferente.com.br, uma das imagens que você vai ver é nosso selo de orgânico, que para ter esse selo de orgânico, a gente precisa ser certificado. Então, vai um órgão, né, um instituto, o IBD, que vai lá acompanhar exatamente como que a gente faz o recebimento dos itens, etc. Até para todo mundo ter uma ideia. Se a gente poderia perder o selo de orgânico se a gente tivesse uma DOCA ao nosso lado que, sei lá, o item é não orgânico, é convencional e o nosso funcionário manuseia os dois. Entendi. Então, assim, tem um monte de regras até relacionadas a isso. Então, para ter o selo, se você tem o selo, dá para confiar. É verdade, claro. Bom, eu estou conversando com Saulo Marti, ele é o cofundador e CEO da Foodtech Diferente. É uma plataforma, vamos dizer assim, que auxilia o consumidor e também o produtor de orgânicos a fazer esse meio de campo, a você comprar um produto realmente certificado. Se você quiser bater um papo com o pessoal lá da Diferente, o site deles é www.mercadodiferente.com.br www.mercadodiferente.com.br. Entra no site, veja o que tem, vai ver que coisa interessante que eles fazem esse meio de campo entre o produtor e o cliente. Saulo Marti, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostei demais dessa ideia. Agora vocês têm que crescer, tem que ir para o Brasil todo. Por favor, vamos sim. E a gente em breve vai estar no Brasil inteiro aí. Falou, meu irmão. Saulo, muito obrigado. E as portas do nosso programa estarão sempre abertas aí para vocês. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do governo japonês que suspendeu a importação de carne e aves do Brasil. E eu vou conversar com Jaine Costa, zootecnista e analista do mercado da Scott. E nós vamos falar sobre o Confina Brasil. É um minuto só, nós voltamos já. E nesta terça-feira eu espero você no Jornal do Meio-Dia. 42º Batalhão da PM já apreendeu mais de 6 toneladas de drogas e recuperou mais de 40 veículos na região oeste da capital, só em 2023. E claro, eu quero a sua participação no 985-19-7000. Como que está seu bairro? Como é que está a sua cidade? Manda para nós a sugestão de reportagem, o problema que está aí, que a gente vai atrás da autoridade para resolver o problema. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente quer entender tudo. Vai pegar fogo. Ixi, Maria. De segunda a sexta, 3h20 da tarde, Fofocalizando. Os deputados e deputadas estaduais aprovaram em tempo recorde o projeto Dignidade do governo de Goiás, que beneficia idosos em situação de vulnerabilidade. Eu, por exemplo, receber R$300 por mês vai me ajudar demais. É para isso que a Assembleia trabalha. O que é aprovado aqui... Chega aqui, viu? Aqui também. Chega para todo mundo. Assembleia Legislativa de Goiás. Gestão servindo a população. Vem aí o 20º Passeio Ciclístico de Goiás. Uma jornada de superação e preservação da natureza, valorizando as belezas do estado. Saída dia 14 de julho de Bela Vista de Goiás e chegada dia 15 em Aruanã. Acompanhe as aventuras e descobertas deste roteiro no Jornal do Meio-Dia e Jornal Serra Dourada. A melhor cobertura da temporada Araguaia 2023 você confere aqui na TV Serra Dourada. Realização Clube Coiote, emissoras oficiais TV Serra Dourada e 99,5 FM.
Oferecimento Equatorial Goiás. Pelo futuro todo dia. Apoio Assembleia Legislativa de Goiás. Gestão servindo a população. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Essa mulher vive bem longe daqui. Com uma mãe que se chama Helena. Já sabe o que tem que fazer, não é? Eu acho bom você votar em mim. O caos é hoje. Todos votam levantando a mão. 5h20 da tarde. Pode! Eu te avisei. Eu deixei muito claro. Ai, meu Deus. Arrebentou a bolsa. Sortilégio. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do governo japonês que suspendeu a importação de carnes e também aves do Brasil. O governo do Japão anunciou agora na semana passada essa suspensão temporária da importação de aves vivas e carne de aves do estado do Espírito Santo. Sendo assim, a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, ela manifestou que lamenta a decisão do Japão pela suspensão temporária regionalizada de compras de carne de frango proveniente do estado do Espírito Santo. Em nota oficial da ABPA, a associação ressalta que a decisão tomada pelas autoridades japonesas não está em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal, que indica suspensão de comércio apenas em casos registrados em produção comercial. Cabe lembrar que a avicultura industrial do Brasil segue sem qualquer registro da enfermidade. A suspensão se deu após ocorrência de foco de influenza aviária de alta patogenicidade em uma ave de subsistência, ou seja, fundo de quintal, no município de Serra, no Espírito Santo. Atualmente, o Japão não importa produtos do Espírito Santo. O estado representa 0,1% do total exportado pelo Brasil, conforme dados de 2022. E agora eu vou conversar com Jaine Costa. Ela é zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. E nós vamos falar do Confina Brasil 2023. Jaine Costa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. E eu tenho certeza que esse tema que nós vamos conversar agora é um tema importante, porque fala de confinamento num ano meio complicado para a pecuária de corte. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu que agradeço o convite. Tá ok. Bom, a Jaine trabalha numa empresa, na Scott Consultoria, que hoje é considerada talvez uma das mais importantes consultorias da América Latina. Já está há muitos anos no mercado, tem uma longa vida aí de um trabalho excelente. E já há alguns anos, a Scott já faz aí uma participação interessante no Confina Brasil. O que é Confina Brasil? Qual é o objetivo da Scott com o Confina? Bom, o Confina Brasil, ele é uma pesquisa expedicionária promovida pela Scott Consultoria e nós já estamos na nossa 4ª edição. Esse é o 4º ano que nós estamos aí rodando o Brasil, pesquisando o que está sendo feito, o que está sendo de novo aí na pecuária intensiva brasileira. Então, esse é o objetivo do Confina Brasil. A gente aplica questionários nas propriedades, nos mais diversos estados, nas regiões brasileiras, para a gente ver o que está sendo feito de novo em nutrição, tecnologia, inovação, e com o intuito de fortalecer a pecuária nacional. E o interessante é que esse trabalho que a Scott vem fazendo é um balizador para o futuro. Ou seja, aquilo que está acontecendo hoje, que está dando certo, pode ter certeza, no próximo ano é implantado por uma boa parte dos produtores rurais. Por quê? Porque é um trabalho muito sério esse que a Scott vem fazendo. Ela é basicamente aí que visita aí, acho que confinamento desde o sul até a região norte, né? Exatamente. Nessa primeira rota, por exemplo, nós já passamos por São Paulo, Paraná, passamos por Minas, estamos
em Goiás, passamos por Goiás e passaremos aí ainda por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pois é, só para você ter uma ideia, olha esse roteiro, que coisa maluca, é basicamente o Brasil inteiro. Então, essa radiografia que a Scott faz é muito importante, mas muito importante, não só para o setor da pecuária, mas para o país, para a gente ter uma ideia. Quantos animais estão sendo confinados, o que se pretende, o que não pretende, como é que está o mercado, como é que vai se comportar o mercado, enfim. É feito uma tomografia e não uma radiografia. Jaine, você tem uma noção assim por alto dessa gestão de confinamento que nós estamos entrando, assim, uma ideia de números de animais? Porque a pecuária está aí numa balança, né? Questão de preço e tal e coisa, mas a coisa está melhorando. Você tem uma noção, assim, de números de animais que poderão ser confinados? Olha, pela nossa expectativa, a ideia é pelo menos um suave aumento de confinamento, né, de cabeças confinadas. Imaginando aí um cenário ainda que temos reposição em baixa, insumos em baixa, então pode ser que haja esse aumento, mas teremos noção mesmo de quantas cabeças serão confinadas esse ano ao final da expedição toda, porque ainda é muito cedo para falar. Não, verdade, mas assim, numa perspectiva, numa noção, eu acredito, no meu ponto de vista aí, que eu acho que muita gente que falou que não ia confinar, mas agora está vendo que compensa. Compensa confinar porque o preço vai melhorar. Eu acho que nós vamos chegar em 7 milhões e pouco de cabeças, né? Provavelmente. Porque está tendo um ânimo, né? O que a gente vê, esse é o legal do Confina Brasil também, na questão de passar por diversos cenários, né? Uhum. Algumas pessoas estão bem otimistas, outras nem tanto, um pouco mais preocupadas, porque tem aquela questão de balizar, da relação de troca da região, o preço do boi gordo, com o preço da reposição, com o preço do insumo. Então, os cenários são diversos e isso é o bacana também da nossa pesquisa, porque a gente baliza pelo estado que a pessoa está, pelo tamanho da produção dela, se ela fecha a conta no final ou não fecha, baseado na compra e na venda dela. Jaine, nesses estados que vocês já andaram, como é que está a proporção entre confinamento de machos e fêmeas? Como é que está isso aí? Olha, em São Paulo a gente vê bastante o predomínio do macho, né? Principalmente da raça Nelore. Já no Paraná a gente viu bastante o predomínio da fêmea Angus, novilhas, tentar fazer o precoce. E, então a gente viu bastante essa diversidade aí. São Paulo e Paraná deu para ter muito essa noção por onde a gente já passou. E outros estados? Essa diferença entre tanto raça como macho para fêmea, né? Mas o que predomina é o Nelore? No estado de São Paulo predomina Nelore. Goiás, Mato Grosso, o que a gente vê também é mais o Nelore. Agora no Paraná a gente viu bastante o predomínio das raças F1 Angus, né? F1 Angus, né? Agora, o que a gente observa também é que tem muita gente já partindo para um animal mais jovem, né? Confinando um animal mais jovem. Exatamente. Essa é a busca, né? O animal mais jovem, até 30 meses, que tem aquela possibilidade da exportação, melhor acabamento e tudo mais. E isso foi uma coisa que chamou bastante atenção no Paraná, que era o acabamento dessas fêmeas, rendimento de carcaças muito bons, em torno de 54%, 56%, e fêmeas jovens, que algumas já eram testadas a partir dos 12 meses para a reprodução, e se não entregava o que era esperado da reprodução, já ia para a engorda, para ir para o abate o jovem, né? Agora, Jaine, quando a gente fala em confinamentos, imagina-se os animais fechados, que é o tradicional. Agora, também tem a TIP, certo? Que é o confinamento a pasto. Esse vocês também observaram, tem crescido? Sim, a gente tem visto bastante essa questão das terminações intensivas no pasto, assim como as recrias intensivas no pasto, que as pessoas já estão executando. A gente viu uma coisa muito bacana também desde a cria, que foi comentado, que era o creep feeding, né? O bezerro que ele já vem com esse treinamento do coxo.
Então, isso tem gerado um resultado muito bom no confinamento, depois da terminação. O que a gente vem batendo muito também dentro da pecuária de corte é basicamente a propriedade rural fazer a cria, recria e engorda. Quer dizer, você já pega o embalo, já sabe qual é o animal que você tem, já sabe a estrutura genética dele. Agora, tem muita gente também fazendo a recria já basicamente com o animal confinado, né? Sim, e uma coisa também que a gente viu de resultados que os pecuaristas falavam para a gente é a questão de ter a recria própria, né? Dentro da própria fazenda, você fazer aquela recria, você já adaptar ele ao coxo, a comida que vai ser dada depois na engorda também, para reduzir aquele medo do coxo, aquele refúgio e tudo mais, a gente viu bastante essa questão, tanto de resultado de engorda depois, como de comportamento. Vocês vão apresentar esses resultados do Confina Brasil? Estão pretendendo mostrar isso quando? A gente vai, ao final das 4 rotas, né, a gente vai lançar o benchmarking Confina Brasil, que é onde saem os nossos dados comparativos, os números do Confina Brasil, e a ideia é a gente lançar ele ao final de novembro ou início de dezembro. Porque é muita coisa para fazer, né? Exatamente, são muitos dados para a gente compilar, para analisar e divulgar. Tá certo. Bom, eu conversei com a Jaine Costa, ela é zootecnista da Scott Consultoria, e eles estão fazendo um trabalho, eles estão percorrendo os principais estados produtores de carne e fazendo assim um levantamento dos confinamentos, basicamente em nível nacional, para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo agora no Brasil dentro desse setor de produção de carne, o qual é muito interessante. Jaine Costa, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Eu acho que esse é o tipo de conversa que muita gente às vezes nem sabia que existem empresas fazendo isso aí, fazendo esse levantamento, e isso é importante para o país. Claro, para o setor nem se fala, para o país então é muito bom. Eu agradeço a sua presença, um bom trabalho, dê um abraço aí no Alcides, tá? E se tudo der certo, eu vou no lançamento do Confina Brasil, tá bom? Com certeza, aguardamos você aqui no lançamento do nosso benchmarking. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. Um grande abraço e obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.